A Bíblia ensina que Jesus, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, sofreu, padeceu, ele pode socorrer aqueles que são tentados, e que ele é nosso misericordioso sumo sacerdote diante do Pai. Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque ele conhece o que é ser humano. Ele é Deus que se fez homem, e ele assumiu na sua humanidade todos os sentimentos que um ser humano pode ter. Se você pensar em algum tipo de sofrimento que você passe, Jesus sabe o que é isso. E ele é misericordioso, ele se compadece. Agora, na história de Elias, eu vejo que toda a pressão e tensão acumuladas que ele viveu todos aqueles últimos anos, somando-se aquelas últimas 48 horas que eu falei, estavam sendo demais para ele. Tudo aquilo estava sendo extremamente difícil para ele, estava levando o Elias a um esgotamento interior. Ele está decepcionado, ele está frustrado. É daí que ele fala: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, basta. Quando ele fala basta, significa que ele está cansado. Ou seja, não aguento mais. Tudo que eu fiz foi em vão. Tudo que eu atravessei, tudo que aconteceu, deu em nada. Imagine você, já aconteceu isso alguma vez na sua vida? Você já passou por momentos assim, diferentes de Elias, mas momentos assim, você esperava muito uma coisa e aconteceu o contrário. Você tinha uma expectativa em relação a algo e acontece exatamente tudo diferente. E você vive um momento de muita frustração, decepção, e isso tudo misturado a um cansaço, a um estresse, a um esgotamento. Você já se sentiu cansada por dentro? Não estou falando por fora, estou falando por dentro. Estou falando cansaço aqui, na sua mente. Cansaço emocional, já sentiu assim? Como se você não conseguisse nem pensar. Como se até pensar cansasse. Já passou por isso? Até pensar cansa, orar cansa, falar cansa, está cansada, cansado. Era assim que Elias estava. Ele fala: basta, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, Senhor, toma a minha vida. E ele se deita debaixo do zimbro e dorme. Veja que de repente Elias não vê mais sentido em nada. De repente, a vida parece uma bobagem. Parece que não vale mais a pena. O mundo dele parece ter acabado. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar. Eu falei tantas coisas da história, mas se você estiver acompanhando, talvez você já tenha vivido algo assim, ou esteja vivendo algo assim. Talvez alguém esteja me ouvindo através da rádio ou na internet, esteja vivendo um momento assim. Parece que seu mundo acabou. Você quer se isolar, você quer fugir, você quer sumir, você está com medo, se sente só. E aí, você fala como Elias: eu fiquei só. Basta. Senhor, toma a minha vida. Alguém já disse isso alguma vez na vida? A impressão que ele tem, o sentimento que ele tem, isso está, para mim, claro no texto, em todo o texto, é que ninguém podia fazer nada e que ninguém conseguia entender nada do que ele estava passando. Ele está se sentindo só. Você se sente só quando você não consegue encontrar ninguém que entenda o que você está passando e sentindo. Você se sente só. É aí que o mesmo Elias que no verso 3 havia fugido para salvar a vida, para escapar com vida, no verso 4 está pedindo a morte. Como você vai entender isso? Ele fugiu para não morrer, para chegar no deserto e pedir a Deus a morte. Como você entende isso? Não tem lógica, você diz. Não, não tem. A única lógica que existe aqui é a lógica do sofrimento, do cansaço, do esgotamento. É isso que Elias está vivendo. Agora, se ele realmente quisesse morrer, ele não teria fugido. Era só ele continuar lá, onde estava, quieto.
Ah, vai me matar? Não vale mais a pena mesmo, vou ficar aqui. Mas ele não ficou. Ele fugiu. Porque a mente dele está cansada, esgotada, o interior dele está esgotado. Ele não quer realmente morrer, ninguém realmente quer morrer. As pessoas querem se livrar da dor, se livrar daquilo que lhes faz sofrer. Nenhum ser humano quer morrer. Você fala que aquele ali é um suicida. Não, a pessoa não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor, do sofrimento. Na verdade, ela quer viver. Mas ele sente assim porque está esgotado, porque é humano, ele não consegue mais ver nada como via antes. E talvez se lembrar dele no Monte Carmelo fosse até uma agressão à sua alma. Porque 24 horas antes ele estava sobre o monte dizendo, clamem mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe foi viajar. E agora a vida não faz mais sentido para ele. Veja, ele não conseguia entender mais nada, ele estava cansado, ele tinha gasto tanta energia com toda aquela tensão, pressão, com toda aquela correria, com toda aquela situação, que agora ele está sentindo como se não conseguisse mais dar nenhum passo. Já sentiu assim? Eu não consigo mais dar nenhum passo, não me peça para orar, eu não consigo orar. O que? Jejuar? Você está louco? E aí, um religioso, ou até mesmo uma pessoa sincera, mas sem entendimento, vai dizer, está faltando consagração, está faltando busca, está faltando confiar. Agora, calce os sapatos de Elias, viva o momento dele, e você não vai falar assim. Nós falamos assim enquanto nós estamos navegando pelo mar calmo, céu azul, mar calmo, tudo vento a nosso favor. Aí nós começamos a dizer para os outros, tenha fé, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é grande, confia, irmão, né? Mas quando nós estamos no meio do mar, a água entrando no barco e as ondas nos cobrindo de 3 metros de altura, e nós estamos na mais densa escuridão, sem enxergar nem se nós estamos com os olhos abertos ou fechados, tamanha escuridão, só aquela água caindo sobre nós, aquele barulho, o vento soprando e o barco balançando. Quando nós estamos nesse momento, o que nós fazemos é gritar, Senhor, tu não te importas que morramos? Veja, Elias está tão cansado que ele começa a se comparar com os outros. Ele fala, eu não sou melhor que meus pais. É o que acontece conosco. Nós começamos a nos comparar. E ele começa a pensar que a única saída era morrer. O salmista fala, se eu tivesse asas, eu voaria e voaria para longe da tempestade. Ele quer fugir. Como eu disse, ele não queria morrer. Ele só queria sair daquela situação. Mas ele não conseguia ver como. Ele não conseguia ver como. E aí, ele dorme. Dorme. E aí eu vejo que parece que ele está num cansaço tão grande, que o corpo dele parece que está lutando desesperadamente para conseguir alguma força, alguma energia, para sobreviver. Então ele dorme, porque dormindo ele está quieto. É aí que Deus manda um anjo. O anjo não traz nenhuma palavra de poder. O anjo traz pão e água. Chega, acorda Elias. Elias olha para o anjo. E você fala, olha esse homem. Ele nem se surpreende. Mas, claro, ele está tão cansado que que nem anjo mais surpreende. O anjo chega no meio do deserto e dá para ele, come e bebe. Aí ele come, bebe e volta a dormir. Você pensa que o anjo bate nele e fala assim, peraí, a gratidão. E o louvor, e a adoração, cadê? Não tem nada disso não, deixa ele dormir, deixa quieto. Ele dorme de novo, dá um tempo, não sei quanto, o anjo chama de novo lá está o anjo, com pão e água. Come e bebe.
Elias come, bebe. O anjo fala, come e bebe porque muito longa te será a jornada. E aí, a Bíblia fala que com a força daquela comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites através do deserto até chegar no Monte Sinai ou no Monte Horebe, o Monte de Deus. Entenda que muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus está cuidando de nós em meio ao nosso sofrimento, e a nossa dor e a nossa angústia. Mas Deus estava cuidando de Elias o tempo todo. Elias não estava vendo. E Deus não fica nem um pouco ofendido porque Elias não está vendo. Porque Deus sabia o que Elias estava passando, porque Deus sabe que nós somos apenas pó. A Bíblia fala no Salmo 103, ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. O que é impressionante nesse texto, eu estou caminhando para terminar, é o amor, é a graça, é a sensibilidade com a qual Deus trata este homem. E da mesma forma como Deus o tratou, é assim que Deus nos trata, Ele trata você e eu. Deus não condena Elias por estar se sentindo daquela maneira, Deus não condena Elias por ter falado daquela maneira, Deus não o julga, não cobra nada dele, não diz que ele não tem fé, não diz que está faltando unção na sua vida, não coloca mais pressões sobre ele, não diz para ele repreender o inimigo, não dá a ele nenhuma confissão para ele fazer, não dá a ele nem palavras para que ele repita comigo, não diz para ele profetizar mudanças, declarar vitória, nada disso. Deus o deixa dormir, Deus envia o anjo 2 vezes para lhe dar pão e água, para comer e beber, e Deus o sustenta através do deserto 40 dias e 40 noites de manhã, num calor desesperador de no mínimo 50 graus, e à noite num frio tremendo, são os extremos do deserto. Deus o sustenta 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Pense, por favor, quando Elias chega ao monte, ele procura uma caverna e lá ele fica. Talvez ele tenha se encolhido dentro da caverna. E aí Deus fala com ele, que fazes aqui, Elias? Eu já falei aqui outras vezes, que ouvi uma certa vez um pregador falando algo interessante, que Deus não falou, que fazes aí, Elias, mas que fazes aqui. Isso significa que Deus estava dentro da caverna junto com ele. Que fazes aqui? E Elias então começa a falar. E quando você lê o que ele fala, e ele repete essa fala 2 vezes, primeiro no verso 10 e depois no verso 14, da mesma forma, ele fala assim, eu tenho sido zeloso. Senhor, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, eu fiquei só, buscam tirar minha vida. Ou seja, Senhor, eu estou te servindo e estou sofrendo, e eles se afastaram de ti e não. Já aconteceu com você? Já pensou isso alguma vez na sua vida? Já se sentiu assim? Veja que Deus deixa ele falar. Então fala assim, Elias, sai para fora da caverna, eu vou falar com você. Na verdade, Deus já estava falando. Mas Deus queria se revelar a eles de uma maneira muito especial. A Bíblia fala que está passando um terremoto. Primeiro é um grande e forte vento que racha as penhas. E a Bíblia fala que o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E é ali que Deus estava. Elias conhecia o Deus do fogo, o Deus das grandes manifestações, mas ele ainda não tinha provado esse Deus como o Deus da voz mansa e delicada. O Deus que fala de um modo manso, suave e tranquilo. O Deus que se faz nosso amigo. O Deus que conversa conosco. O Deus que nos compreende.
o Deus que sabe o que nós estamos sentindo e se compadece de nós, o Deus que enxuga as nossas lágrimas, o Deus que se senta ao nosso lado e nos conforta, o Deus que deixa você desabafar e falar tudo o que você está pensando e sentindo e não fica ofendido, não leva aquilo como uma blasfêmia, pelo contrário, Ele sabe o que você está sofrendo e Ele quer ajudar e socorrer você. Mas é nesse momento que Elias vai conhecer a Deus dessa forma. Veja que ele cobre o rosto com a sua capa e sai, porque ele sabe que vai encontrar o Senhor e nenhum homem pode ver o Senhor. Ele cobre o rosto com a capa, ele sai, e Deus mais uma vez repete a pergunta, porque parece que lá dentro da caverna a mente de Elias estava tão conturbada, já aconteceu com você, que ele nem percebe bem o que está acontecendo, o que está falando. Então Deus fala de novo: o que fazes aqui, Elias? E ele repete tudo de novo, como se já não tivesse falado. Vamos falar tudo de novo. Você precisa colocar isso para fora. Ele conversa de novo com Elias, e aí Deus, falando com Elias, começa a mostrar para ele algumas coisas, e eu termino aqui, que Elias não estava vendo. Uma delas é que Deus começa a mostrar para ele que ainda tinha vida depois da ameaça de Jezabel. Ainda tinha vida depois daquela frustração e decepção. Ainda tinha vida depois de sentar-se debaixo do zimbro e pedir a morte. Ainda tinha vida depois do deserto, depois da caverna. Tinha vida. Ele fala: vai e unge um novo rei para a terra da Síria, um novo rei para Israel. Ou seja, amigo, este rei que está aí já era. Mas não se preocupe com ele, Deus nem fala o nome dele, você não esqueça-o, deixe-o comigo. Só vamos pensar agora no novo rei, o resto é comigo. Deus fala: você vai ungir fulano como rei de Israel, o outro como rei da Síria, e você vai ungir Eliseu como profeta. Veja que Deus está falando para ele: olha, há coisas que eu vou realizar através de você. Ou seja, sua vida não acabou. Sua vida não acabou. Não é porque você está passando por isso que sua vida acabou. Isso é um momento que você está atravessando, mas Deus estava dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou no controle, sua vida não acabou. Mas aí Deus fala mais uma coisa. Ele fala assim: deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Quando Paulo, apóstolo, cita esse texto lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 11, ele usa esse texto para falar sobre como Deus é soberano, como Deus está no controle de todas as coisas. Veja que Deus fala: eu deixei ficar em Israel 7.000. Ele está dizendo: eu deixei. Aqueles 7.000, se você ler a história anterior, em 1 Reis, você vai ver que eles estavam escondidos em cavernas, sendo sustentados por um criado do palácio real, que não sabia que isso estava acontecendo. Mas Deus estava usando aquele criado para sustentá-los. Eles estavam todos escondidos em cavernas, do mesmo modo que Elias. E Deus fala: eu reservei, eu deixei ficar em Israel 7.000. Não, você não está só. Você acha que está só. Você sente que está só. Mas há 7.000 junto com você. Não foi em vão. Não foi uma grande bobagem. Perceba que Deus está encorajando Elias. Ele está mostrando para Elias algo diferente. E ele providencia todas as coisas no caminho de Elias, e é o que a gente vê no final do capítulo 19. Quando ele coloca Eliseu no caminho de Elias, o que ele está mostrando para Elias é o seguinte: Elias, ainda tem gente que pode aprender com você. Você não precisa desistir porque você passou por isso, porque você está passando por isso, porque há gente ainda que pode e vai aprender com você. A verdade é que quando você passa por momentos assim, imagine se você é Elias, o que você ia pensar? Eu não tenho mais coragem de falar nada com ninguém. Por quê?
Como é que eu vou falar que eu sentei debaixo de um zimbro e pedi a Deus a morte? Como é que eu vou falar que eu fiquei desse modo? Mas é interessante que Deus não está nem um pouco afetado com isto. Nós ficamos, o quê? Fulano está mal? Oh, o quê? Fulano está triste, fulano está deprimida, oh, fulano está esgotado, fulano está com problemas de saúde, oh, não, Deus não é assim. Conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele é Deus, nós somos apenas seres humanos. Você acha que Ele espera algo diferente de você e de mim? Nós queremos passar a imagem diferente muitas vezes, mas quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo algo muito ruim. Por quê? Porque outras pessoas vão acreditar em algo que não é verdade. A verdade é que somos todos iguais. Todos, todos, todos. E eu termino aqui. A vida não tinha acabado. E a coisa mais forte de todas é que Deus estava no controle de tudo e de todos. Eu posso ter perdido o controle, você pode ter perdido o controle, você fala, eu não consigo mais controlar o que está acontecendo. Você pode ter perdido o controle ou achar que perdeu, mas Deus ainda está no controle. De tudo e de todos. Jesus disse que nenhum passarinho cairá em terra sem o consentimento do nosso Pai. E ele falou que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Jesus disse isso. E aí que fora de Elias nada tinha mudado. Jezabel estava no palácio com ódio, Acabe também. Tudo parecia igual, mas dentro dele, Deus estava fazendo algo. Nada tinha mudado por fora, mas as coisas estavam começando a mudar por dentro. E aí que ele pode prosseguir, porque ele percebe que a vida dele continuava nas mãos poderosas e amorosas de Deus. Agora, a última coisa é que o texto fala no verso 8 que Deus, com a força daquela comida, o sustentou através de todo o deserto. Eu quero que você pense, por favor, que comida você conhece que pode sustentar alguém através de um deserto, num calor insuportável, que pão e que água sustentam alguém 40 dias e 40 noites, num calor insuportável que causa desidratação e num frio terrível durante a noite. Caminhando 40 dias e 40 noites, continuamente, sem mais nada comer. Que comida você conhece que tem este efeito? Eu não conheço nenhuma. É aí que eu percebo que esse pão e essa água tinham algo de Deus neles. Não era um pão comum, não era uma água comum. Na verdade, ainda que fossem, alguém estava sustentando Elias. Não era possível que aquela comida o sustentasse 40 dias e 40 noites, sem repetir a refeição, sem beber água de novo, todo aquele tempo. E aí eu me lembro quando Jesus se apresenta como o pão da vida, e diz que quem dele se alimenta, viverá por meio dele. Ou quando ele fala que quem beber da água que ele der, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus se apresenta como pão, como água, ele está dizendo, quem vai sustentar você na jornada da vida sou eu. Não é a sua força, é o Senhor quem nos fortalece. Por isso a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, por isso quando eu estou fraco, então sou forte. Porque é Cristo em nós que nos sustenta. É que Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflições, por tristezas, por angústias, por medo, por depressões, mas sim que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se comprometeu de ser aquele que nos sustenta
quando nada e ninguém mais podem nos sustentar. E ele provou isso quando ele foi para a cruz em nosso lugar e entregou sua vida por nós. A Bíblia fala que ele se fez varão de dores, servo sofredor, tomou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas iniquidades, e ele morreu em nosso lugar. Se ele foi capaz de dar a sua vida por nós, que mais ele não é capaz de fazer por nós? Eu sei que é difícil, eu sei que só sabe quem sente. E eu estou falando talvez com alguém que está me ouvindo através da rádio ou pela internet, que está se identificando com toda essa história. Ou com alguém que esteja me ouvindo em qualquer lugar. É difícil, só sabe quem está passando. Mas o que nós precisamos entender é que você não precisa se sentir culpado, você não precisa se sentir culpada por estar atravessando isso. Você não é menos de Deus por causa disso. Você não é menos amado por Deus por causa disso. Você é só humano, humana, gente. E Deus sabe disso. E Ele é seu amigo, é seu amigo, e Ele vai te sustentar através disto. Ele vai caminhar com você. Ele está fazendo isto mesmo que você não esteja vendo. Se não fosse isso, nenhum de nós estaria aqui hoje. Deus está no controle de tudo. Ele não vai nos abandonar. E é a graça dele, que nenhum de nós precisa fazer nada para merecer, que vai nos sustentar. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, a gente está terminando. Eu queria orar com você alguns instantes. Se você está me ouvindo através da rádio, se você está me ouvindo na internet, seja onde for, e você ouviu essa palavra simples, talvez você não entendeu muitas coisas, mas você compreendeu que Deus ama você, que Ele se importa com a sua vida, e hoje você ouviu que Cristo Jesus deu a vida por você na cruz, foi por você, e que Ele quer ser real, Ele quer ser o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor. Se hoje você está ouvindo essa palavra e você diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero seguir a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Deus, eu quero a graça de Deus na minha vida, o favor dEle, o amor dEle. Se você é essa pessoa, onde você estiver me ouvindo, eu queria ajudar você orando. Ore assim junto comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo. Muito obrigado por me amar assim, por ter entregue a sua vida na cruz, em meu lugar, e porque o Senhor ressuscitou, está vivo, e se compadece de mim, e é um Deus que me socorre. Eu preciso de Ti, Jesus. Venha transformar a minha vida, venha me restaurar, me curar, me salvar, me perdoar, que a Tua misericórdia me alcance. Eu quero a Tua presença na minha vida, a Tua salvação, em Teu nome, Jesus. Amém. Se você está me ouvindo e você, por algum motivo, se afastou da comunhão com Deus, com Jesus, talvez você esteja vivendo um momento como Elias viveu, ou não, mas você ouviu essa palavra e você parou e pensou na grande misericórdia e amor de Deus que tem sustentado você também até agora. E você diz, eu não posso continuar andando longe da presença de Jesus. Você quer dizer isso para Ele? Diga para Ele, está ouvindo você, diga para Ele, Senhor, eu estou de volta. Eu estou de volta, eu quero comunhão contigo, eu quero andar contigo. Diga isso para Ele, em nome de Jesus. Amém.